Sejam bem-vindos a mais um webinar de Cloud com foco em Microsoft Azure. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse webinar hoje. A gente está fazendo uma série de webinars focados em Cloud e especificamente em Azure, começando aí nas principais fontes, nos principais serviços consumidos do Azure e trazendo para vocês explicações desde o básico da funcionalidade até como cotar isso, como entregar isso para o cliente final. De hoje a gente vai falar sobre banco de dados, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre qual a diferença entre a gente ter um banco de dados em cloud e um banco de dados no modelo tradicional, on-premises, e também conhecer o que a gente tem de SQL dentro do Azure, com a opção de máquina virtual com SQL ou SQL como serviço, quais as características do SQL como serviço e, por fim, como é que a gente precifica isso, como é que a gente entrega isso para o cliente final. Esse webinar é parte da série de webinars Azure do começo ao fim. A gente começou alguns dias atrás. Esse é o quarto webinar falando de Azure. Todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, a gente tem a continuidade desse webinar. O próximo webinar, na próxima semana, dia 2, às 11 horas também, a gente vai falar sobre File Server e sobre AD em nuvem. Então, não deixem de participar. Sempre que vocês receberem um convite para esse webinar, vai ter o link para você se registrar para o próximo webinar disponível, mas também os links dos webinars anteriores, para você baixar o conteúdo que já foi apresentado nos outros webinars. Esse conteúdo, a maioria deles está em vídeo, com áudio, é exatamente o que a gente fez nesse webinar aqui. Então, aproveitem para contextualizar os webinars anteriores. Aqui está fazendo uma recapitulação do que a gente viu nos outros webinars. No primeiro webinar a gente viu uma base para se preparar para a migração para um ambiente de cloud. Então entendemos que não é simplesmente copiar a estrutura que a gente tem local para uma estrutura em cloud. A gente entendeu que tem que fazer, tem que escalar essa pirâmide de IaaS, PaaS, SaaS, para a gente entender como entregar aquilo que dá valor para o cliente final e aumentar, logicamente, a rentabilidade com isso. A gente viu também números e estatísticas que os clientes estão procurando solução em nuvem e foi apresentado para vocês as maneiras como vocês podem comercializar a nuvem, comercializar soluções Microsoft em cloud de uma forma a cobrar pelo consumido e não no meio tradicional, que você paga por licenças perpétuas ou compra estrutura pronta para utilização, né? Para a gente conhecer um pouquinho da visão geral do Azure, de tudo que tem de funcionalidade, e também foi apresentado para vocês uma iniciativa ainda de extração de alguns serviços do Azure para facilitar a venda. Então, quais são os serviços mais consumidos, ou aqueles que são mais compreendidos por nós como mais simples de implementar, mais rápidos de implementar, e trouxemos para vocês, nesses webinars, a apresentação um pouco mais comercial do produto, um entendimento básico do produto, voltado para o lado técnico também, mas são os produtos que vocês têm amparo da Ingram, pré-vendas, para conseguir já aprender como implementar, aprender como comercializar e como fazer a pós-venda, né? A entrega da configuração do Azure. E a gente chama esses pacotes de Easy Azure. São 6 pacotes, que nada mais são do que sugestões do que você pode consumir no Azure. Então, independente das configurações que são apresentadas para vocês nessas sugestões, as configurações vão atender aquilo que o cliente de vocês pedir. Então, essas aí são sugestões de serviços mais consumidos. Vocês podem customizar a solução de vocês ou até mesmo criar os pacotes de vocês com base nesses pacotes, por exemplo, alterar o layout dessa campanha e usar essa campanha para o cliente final de vocês. A intenção é que vocês tenham de bate-pronto uma campanha, um pacote, uma oferta de Azure pronta para ser vendida e também que seja de fácil implementação, para que vocês consigam entregar depois esse ambiente que foi vendido. A gente viu um dos pacotes, que é o Easy Azure Backup. A gente aprendeu sobre backup simples versus um backup com desastre recovery, por exemplo. Então, acessem o conteúdo anterior, assistam isso, está disponível no canal do YouTube também. E está disponível nos links que são enviados para vocês nos convites para o webinar. A gente viu no webinar anterior sobre servidores de rede, então a gente montou
um ambiente dentro do Azure, viu como é que ele é cotado. A gente fez inclusive um exercício de cotação para criar um ambiente de modelo. E hoje a gente vai falar sobre SQL em nuvem, sobre banco de dados em nuvem, mas sim mais pelo foco Microsoft em SQL, para a gente entender as diferenças aí. Basicamente o que a gente tem são ambientes on-premises, que vocês vão encontrar no cliente de vocês, de soluções de banco de dados já implementados. E o trabalho para a cloud é convencer ou mostrar para o cliente qual é o valor que ele tem em utilizar um banco de dados em nuvem, seja ele uma máquina virtual ou um serviço de SQL. A gente vai entender a diferença entre essas duas ofertas aí. Mas você tem basicamente 4 tipos de serviços, e aí eles estão numa progressão que indica qual o caminho natural que quem utiliza banco de dados segue para poder ir para a cloud. Então, basicamente, no nível 1 aí, vocês têm computadores físicos, não virtualizados, usando SQL Server. Esse é o cenário mais comum. Um segundo passo seria a criação, são clientes que já estão utilizando SQL Server em computadores virtualizados. Então, ele já está adotando uma cultura de nuvem, mas por enquanto privada. Então, quando você ativa a virtualização e começa a trabalhar em cima de virtualização, você já deu um primeiro passo em nuvem. Basta que esses usuários que já têm, os clientes que já têm uma experiência com virtualização, compreendam a diferença entre você ter uma nuvem privada e uma nuvem pública, que muitas vezes é confundida com público aberto ao público, né? Um público do tipo Facebook, um público do tipo Twitter. A nuvem pública, ela é de acesso público, mas não que os dados vão ser públicos. É uma nuvem que os serviços são públicos. Então, a mudança cultural é exatamente convencer que o cliente já utiliza serviços em computadores virtualizados, por exemplo, que já é a ideologia de cloud. A única diferença é que ele não vai mais precisar investir em infraestrutura para manter uma nuvem privada. Ele consegue ter a mesma estrutura que ele tem hoje de virtualização, só que hospedado e cuidado por um data center de confiança, com os níveis de segurança necessários, para que ele não tenha que investir em infraestrutura, mas ele invista apenas em serviço para consumir esse banco de dados. E aí o ápice, que é o quarto item, seria o banco de dados como serviço no Azure. Então, a gente vai estudar o terceiro e o quarto passo aí, que é a evolução do que os clientes estão fazendo já com virtualização local. Esse gráfico mostra bem, de forma resumida, o que eu acabei de falar para vocês. Então, começa com o ambiente que é físico. Nós temos 2 variáveis aí, que é administração e custo. Então, o quanto eu invisto em pessoas e o quanto eu invisto em financeiro, qual é o investimento financeiro. Então, quanto mais em direção a software como serviço, a plataforma como serviço eu vou, mais eu tenho diminuição de custos e menos administração, porque todo o background que faz esse serviço funcionar, que faz essa plataforma funcionar, é de responsabilidade do provedor de cloud. Então, se eu estou contratando um serviço de SQL, eu não vou me preocupar em qual sistema operacional está rodando, se tem o último patch aplicado, se essa máquina ela tem problemas de energia, se ela precisa de uma contingência. Eu consumo um serviço que tem que estar disponível 24 horas, conforme a necessidade se eu ativar, mas assim, ela não pode ficar fora do ar. E quem cuida da estrutura para isso acontecer é o provedor de serviços, no caso é a Microsoft. Diferente de um ambiente físico, onde eu sou responsável não só pela administração total desse servidor, e isso quando eu falo de administração, não só do SQL, mas administrar os planos de contingência, planos de backup, estrutura de segurança física desse servidor, temperatura, consumo de energia, toda essa administração. E eu também sou responsável por investir financeiramente nessa estrutura. Então, compra de servidores, compra de storage, compra de licenciamento, que faz licenciamento de SQL, sabe que não é uma licença barata para você ter internamente, e você pode consumir isso como nuvem. E aqui a gente vê exatamente a pirâmide sendo escalada. Um primeiro passo
a utilização de infraestrutura como serviço, mas você vê aqui, para o mesmo banco de dados, as ofertas, ora como infraestrutura, ora como plataforma e software como serviço. Mas aí você pode me perguntar, eu tenho um ambiente que não é SQL Server, eu tenho um MySQL, um Oracle, um DB2. Quando a gente fala de banco de dados em cloud, você consegue utilizar máquinas virtuais, da mesma maneira que a gente está utilizando hoje, isso tudo dentro do Azure. Então ele pode criar, nessa imagem aí, esse é o portal do Azure, você consegue criar tanto máquinas com imagens de SQL, imagens de Oracle, imagens de IBM, e aí tem várias outras imagens, ou até mesmo usar uma máquina virtual, limpa, que você faz a instalação do seu banco de dados. O que vai definir a necessidade nesse caso é o licenciamento. Então, no caso da Oracle, no caso de outro banco de dados que não Microsoft, você tem que verificar com o fabricante qual a maneira que você pode portabilizar essa licença que você já tem para utilização em cloud. Então, por exemplo, a Oracle tem serviços que podem ser migrados para a cloud, licenças que podem ser migradas para a cloud, dependendo do contrato que ela tem disponível. Se for Microsoft, SQL Server, você vai conseguir usar imagens prontas de SQL, mas já licenciadas também, né? A vantagem é que o SQL Server, por ser da Microsoft, é possível de ser entregue como serviço também. Então não é uma máquina virtual com o SQL instalado. É um serviço de SQL fornecido. A gente vai entender um pouquinho mais o que significa isso. Outros bancos de dados, por enquanto, ainda não são disponibilizados como serviço direto pela Microsoft, né? Como plataforma, como serviço, como software as a service. Todos os outros bancos de dados são entregues num modelo chamado Bring Your Own License, que traga sua própria licença. Então ele permite que você instale, configure. Boa parte desses fabricantes principais são homologados para trabalhar em cloud, dentro do Azure, inclusive, tem a certificação correta dentro do Azure já. É só uma questão de acerto contratual para você levar a licença que você tem para dentro do Azure também. Alguns fabricantes de ERP também disponibilizam e já homologaram dentro do Azure o funcionamento. Então, se você tem um SAP, por exemplo, além do banco de dados, você tem uma homologação para o uso do SAP dentro de cloud. Então, isso significa que você não perde, por exemplo, suporte técnico da ferramenta porque você está usando uma plataforma da Microsoft. Você vai continuar utilizando o suporte técnico Oracle, MySQL, o que você estiver utilizando hoje. Para a gente comparar, agora olhando para a cloud, um ambiente em SQL me dá duas opções de trabalho, como vocês viram no gráfico lá. Um SQL em uma máquina virtual ou um SQL vendido como serviço. Mas como que eu escolho entre um e outro, não é simplesmente pelo valor, mas sim pelo que entrega de funcionalidade. Aqui eu tenho um comparativo mostrando algumas situações em que você tem que escolher um SQL em uma máquina ou um SQL como serviço. Então, se você vai fazer um projeto que precisa de uma migração exatamente do ambiente que você usa on-premises, de um SQL, vou levar o mesmo SQL para a nuvem. E essa migração precisa acontecer rápido. Então, quero exatamente como está em nuvem, eu quero que no dia seguinte eu tenha o meu sistema conectando direto em nuvem, ponto final, no mesmo servidor. O ideal é uma máquina virtual, SQL. Porque quem vai conseguir reproduzir exatamente o que você tem na máquina on-premise. Inclusive, você pode usar alguns serviços do Azure que migram a máquina on-premises para a cloud, do jeito que ela está. E aí você, como o serviço de Data Recovery, que a gente vai ver nos próximos webinars aí, então você consegue levar ela do jeito que está, de forma rápida. Agora, quando você precisa de um SQL, que ele vai ter muita oscilação, que ele vai precisar ser escalado, você não tem o investimento da máquina, não tem disponível recurso para aquisição de máquina. Nesse caso, você já pode utilizar o SQL como serviço. E aí tem algumas coisas que a gente pode observar como diferenciais aí. Primeira coisa, o meu SQL foi muito customizado. Ele tem muita UDF, ele tem muito script, ele tem muita customização feita localmente no sistema operacional. Se tem, eu tenho que utilizar um SQL em uma máquina virtual, para que eu consiga repetir isso na nuvem.
Agora, se ele está padronizado, ele já está preparado para trabalhar consumindo somente serviços do tipo banco de dados, né? Não tem nenhuma adaptação, eu posso usar um SQL como serviço. Aqui, mais ou menos o que a gente viu no item anterior. Teve que customizar o sistema operacional, ou em algum momento eu preciso ter acesso ao sistema operacional desse banco de dados, então você precisa de um SQL, uma máquina virtual. Se não chega nessa camada, você só mexe com permissionamento, por exemplo, se o próprio SQL te entrega, então controle de usuários, controle de acessos, permissionamento em tabelas, isso tudo você tem dentro do serviço do SQL. Então, se a tua interação, a interação que o seu cliente tem com o SQL é realmente no nível do SQL, então você já pode consumir o SQL como serviço. Se eu tenho uma quantidade que é até 64 terabytes, eu utilizo em uma máquina virtual. O SQL como serviço, ele também permite bancos grandes, mas o limite de um banco de dados dentro do SQL único é de 1 tera, e vocês vão ver como é que a gente usa mais do que 1 tera, ou mais do que o banco de dados pré-definido em nuvem, para abrigar bancos maiores. Então a gente usa a distribuição horizontal de um banco de dados ou da aplicação. Vocês vão ver que é possível que eu utilize um banco maior em SQL, quando eu consumo mais de um SQL como serviço para entregar uma única aplicação. E aqui alguns prós e contras para cada uma das plataformas. O SQL em uma máquina virtual continua precisando da intervenção de TI. Talvez não a intervenção no nível de hardware, mas você continua tendo um sistema operacional que tem que ser administrado, você continua tendo uma instalação de SQL Server que precisa ser administrada. No SQL como serviço, você consegue concentrar tudo isso no banco de dados. Então, você tendo um DBA que trabalha com o SQL, tudo que o DBA precisa para esse trabalho, ele vai encontrar no SQL como serviço. O SQL, como vê em uma máquina virtual, ele permite um acesso a sistema operacional. Mas a vantagem do SQL como serviço é que você não tem o custo em infraestrutura. No SQL, uma máquina virtual, você precisa configurar soluções de backup, de contingência, a gente usa isso aí. No SQL como serviço, você já tem alguns backups que são entregues como serviço mesmo, backups granulares, que já fazem parte do ambiente. E a contingência do SQL como serviço já é nativa. Por quê? Quando você consome SQL como serviço, você não está preocupado se precisa ou não ter uma réplica desse SQL, porque o SLA que você tem com a Microsoft é de entrega do serviço. Então ele tem que, de fato, estar disponível 99,99, de acordo com o SLA que você contratou dentro da Microsoft para esse serviço. Então, a camada de preocupação sobre contingência, sobre réplicas para manter esse SLA, é do lado da Microsoft. É o que ela faz de replicação para conseguir chegar nesse SLA que você pediu. E a vantagem de ter um SQL em máquina virtual é que você pode colocar ele para funcionar com o seu SQL local. Então, uma boa técnica para você adotar nos clientes de vocês o SQL em nuvem é entregar, por exemplo, essa funcionalidade que é nativa do SQL, que é o Always On, que cria um ambiente de alta disponibilidade para o seu SQL. Então, mesmo o cliente que não vai levar o SQL para a nuvem, mas que tem a necessidade de manter o SQL no ar 24 horas, e não pode parar esse SQL, você pode vender para ele um SQL em nuvem com essa funcionalidade ativada. Então, os dois SQLs vão se conversar e vão manter um ambiente de alta disponibilidade através desse recurso de Always On. No SQL como serviço, eu consigo estender o meu SQL normal. Então, eu consigo, por exemplo, imaginando um cenário em que o cliente vai manter o SQL tradicional instalado no local. Você pode utilizar o SQL como serviço para permitir que usuários de fora da empresa consigam acessar aplicações ou consigam acessar dados que estão no seu SQL. Então, você tem a possibilidade de criar um serviço de SQL fora da empresa, configurar o teu SQL Server local para mandar informações para fora, e isso é uma funcionalidade do SQL de replicação, então ele consegue replicar os dados, para que você consiga ter acesso externo a essa informação. Então ele consegue publicar essa informação de forma segura, utilizando a estrutura do SQL, que pode ser acessível por outra aplicação, por exemplo,
você consegue levar a aplicação do cliente para funcionar fora da empresa. Como é que funciona o SQL em uma máquina virtual? Para quem participou do webinar anterior, viu que a configuração de máquina virtual ela é comum, ela é feita através da calculadora do Azure mesmo, pela calculadora pública, a gente consegue ter uma ideia de preço, mas basicamente você vai focar em configurações do hardware. Quanto de memória, quanto de processador, qual a velocidade do disco que eu vou utilizar e quanto que eu vou usar de armazenamento. Para quem vai utilizar esse modelo de licenciamento, uma informação muito importante é verificar se você consegue utilizar o SSD, que é um recurso que está dentro do Azure para máquinas virtuais, mas para algumas máquinas virtuais, principalmente da família D, você tem uma parte do SSD que é para cache. É uma parte em SSD, que não obriga que você tenha todo o disco da máquina virtual em SSD. Então, você pode ter uma máquina virtual com um banco de dados usando HD normal, usando disco normal, não SSD, mas o cache do teu SQL pode ser em SSD. Isso aumenta muito a performance do SQL, porque esse pool de cache que é utilizado para a sua aplicação, ele vai estar com acesso em SSD, e isso vai tornar a aplicação muito mais rápida. Então é um recurso que você consegue utilizar muito bem quando está utilizando o SQL em nuvem. E o que você precisa atentar na hora de fazer a sua cotação é escolher ali no tipo da máquina virtual a opção de SQL Server. E aí você vai conseguir incluir o licenciamento de SQL Server para cloud. E aí você pode, na hora de fazer o deploy dessa máquina, escolher uma imagem com a versão, partição do SQL que você precisa utilizar. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre SQL em máquina virtual no Azure, estou deixando aí um link, que tem um caminho de aprendizado, desde o que é o SQL em máquina virtual do Azure, até como é que faz o deploy, como é que funciona a escalabilidade disso, como é que funciona a backup e tudo isso. O SQL como serviço, ele tem uma outra característica. Como você consome o SQL como um serviço, a compreensão de capacidade ela tem que ser dada por uma métrica que é entendida por quem desenvolve banco de dados. Então, para quem faz acessos em banco de dados, para quem configura banco de dados, não é muito relevante, assim, é relevante, mas não é o principal fator relevante, saber quanto de processador, quanto de memória tem essa máquina, porque para ele o que vai valer é a capacidade de processamento de transações. Então, a medida que você utiliza para um SQL como serviço é uma unidade chamada DTU, que é uma unidade de transação de banco de dados. Então, vocês vão ver muito nos cálculos para entrega de serviço de SQL, como plataforma mesmo, essa sigla que trata exatamente de converter aquela configuração normal que a gente conhece, né? Então quando a gente faz um provisionamento de banco de dados, como a nossa visão é de hardware, é de infraestrutura, nossos indicadores são de infraestrutura. Mas, como a gente está provisionando um SQL como serviço, nossa visão tem que ser por alguma métrica que possa ser entendida por quem faz trabalho com banco de dados. Então, no caso, as transações. Então, todas as características aqui são colocadas em capacidade de transação, não nem no número de transação, na capacidade. E essa capacidade envolve vários componentes. Aqui estão algumas opções, para vocês vejam que os números e a capacidade vão aumentando, mas sempre relacionados às DTUs. E aí eu queria mostrar para vocês que para cada DTU que você tem, para cada conjunto de DTU que você tem algumas características que formam essa DTU. Então, por exemplo, e que ajudam a gente a identificar um pouco mais esse meio termo entre DTU e infraestrutura. Então vejam aí nesse quadro que eu marquei, que você tem, por exemplo, quantidade de transações por segundo, quantidade de transações concorrentes, quantidade de logins concorrentes, quantidade máxima de sessões abertas. Então são essas métricas que formam os DTUs, que ajudam a entender os DTUs. E aí, além disso, o que você vai trabalhar é tamanho de banco de dados, a gente vai de 2 até 1 tera, e
a questão de quanto de backup. Os bancos mais simples, o básico, ele vai ter até 7 dias de backup, então é indicado mais para você fazer algum teste, ou ter algum banco muito pequeno, para aplicação web, por exemplo. Os bancos standard já têm uma boa capacidade de transações aqui, e já tem um backup de 14 dias embutido. E já tem também georreplicação. E a camada premium aqui, que já tem 35 dias de backup, vocês veem que as transações, a capacidade de transação é bem mais alta, e também a capacidade de armazenamento de 500 GB a 1 TB para os bancos de dados T11, aqui, por exemplo. A gente tem recebido feedback de que é um pouco difícil você fazer essa conversão, porque nem sempre você tem um DBA para envolver nessa conta. Mas estou deixando um link para vocês aí, dpocalculator.azurewebsite.net. Esse site ele tem alguns scripts que você configura no próprio servidor de SQL que você tem hoje. Esses scripts vão gerar um arquivo em CSV, que pode ser subido para esse site. É um script que ele faz o monitoramento de exatamente esses parâmetros que são marcados aí em vermelho. Transações, sessões abertas, acessos, tudo isso para que ele consiga converter o que o seu banco de dados hoje usa em infraestrutura para uma quantidade em DTU, que vai te ajudar a precificar isso dentro do Azure. Então lá tem todas as instruções de como é que isso funciona. Mostrando isso na calculadora para vocês, só para vocês verem isso em funcionamento, a precificação de tudo isso. Esse aqui é o endereço da calculadora que eu passei para vocês. Quando vocês entrarem aqui, o principal, nos itens em destaque, vocês já vão ver as duas opções que a gente tem aqui. Bancos de dados SQL, como serviço, ou máquinas virtuais, onde você vai poder escolher o SQL como tipo dessa máquina virtual. No banco de dados em SQL, você consegue ver aqui exatamente as categorias que a gente viu lá, básico, padrão, premium, e cada uma das opções aqui. Eles também são configurados conforme o tempo de utilização, então dá para você escolher redução aqui, apesar de disponibilidade para isso, para ter diferencial de preço. A única configuração diferente que a gente vê aqui na calculadora é o tipo desse banco de dados, único ou elástico. Então eu queria explorar com vocês um pouquinho mais do SQL elástico, que apesar de ser o ápice da utilização de plataforma como serviço para SQL, ele permite algumas coisas que hoje não são possíveis através do banco de dados convencional, ou pelo menos custam muito mais caro no banco de dados convencional. Então, só para vocês entenderem onde é o gap para que o SQL elástico funcione. Numa empresa que você tem vários bancos de dados, por exemplo, em funcionamento, ou várias instâncias em funcionamento, basicamente você tem uma visão como essa, onde cada uma dessas linhas indica o que você está consumindo de fato do seu recurso. Quando você compra um servidor com uma única configuração, que logicamente ela tem que ser superior ao que está sendo consumido para que você mantenha essa performance, você acaba criando um espaço aí que está marcado em laranja de superprovisionamento. Ou seja, você tem recursos disponíveis que não estão sendo utilizados. Aqui tem um exemplo um pouquinho mais detalhado do que isso significa. Se eu estou usando um banco de dados, ele tem ali, de acordo com o horário do dia, uma utilização. Com vários bancos de dados, eu tenho utilizações em momentos diferentes. Mas chega um momento que eu tenho várias utilizações desse banco de dados e eu consigo criar uma linha imaginária que mostra para mim qual é o consumo agrupado desses recursos. Então, em vez de eu ter um servidor com a capacidade para aguentar todos esses bancos de dados, por que não eu combinar para que a soma dessa utilização me crie uma linha virtual de consumo variável que vai funcionar como se os bancos de dados emprestassem recursos entre eles para que eles consigam equilibrar isso numa média um pouco menor do que a média de utilização máxima. Eu não preciso mais cotar o meu equipamento, comprar a minha infraestrutura pensando na configuração máxima que ele pode chegar, e sim na configuração média que o meu ambiente pode chegar.
eu crio essa linha imaginária que me dá essa visão. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre esses caminhos, sobre como que se chega nessa média, deixando um link aí também de Learning Path, que mostra o que significa esse database elástico. Então, como é que são vendidos os databases elásticos? Você tem a mesma medida de DTU, então você tem aquela média, quando você chegar na sua média de DTUs consumidas, você vai chegar nesse número que está nessa tabela aí, por exemplo. Então, o banco de dados standard elástico tem essas opções, mas eu vou pegar uma como exemplo aqui para que vocês vejam. No começo a gente tem as mesmas medidas, então, número de DTUs médio, máximo de armazenamento dentro desse pool, mas agora a gente tem um número de bancos de dados dentro desse pool, então eu posso ter vários bancos de dados dentro desse mesmo pool. E aí esses bancos de dados podem oscilar nesse range que está sendo mostrado aí. Então eu posso ter desde 0 DTU até 100 DTU para um banco de dados exclusivo. Isso faz com que se o banco de dados não está utilizando 100 DTUs, ele está utilizando 20 DTUs, por exemplo, os outros 80 DTUs que seriam no modelo convencional comprados para ele, mas não utilizados, vai ser emprestado para o outro que está em 100 DTUs. Então, você consegue emprestar recursos entre os bancos de dados de forma automática, para que você não precise contratar o máximo de potência que o banco de dados precisa. Onde que isso se torna muito útil? Eu tenho muitos bancos de dados distintos, né? Mas eu quero colocar isso num pool que vai... Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar o microfone, a gente tenta fechar por aqui, mas para não também atrapalhar no som do webinar. Olha aqui em participantes. Tem alguém que está com... beleza. Então, retomando aqui, que eu tenho a pausa. Na situação em que você pode utilizar muito bem isso, foi exatamente o que a gente demonstrou. Você tem muitos bancos de dados, muitas instâncias. Às vezes você tem um servidor só, mas você tem várias instâncias. E cada instância tem o seu tamanho, não só em tamanho em giga, mas tamanho em consumo desse servidor. Então eu tenho uma instância que consome 80% do meu servidor, mas também tem instância que consome 30%, que consome 20%. Isso tudo eu sou obrigado a ter um servidor parrudo que aguenta todas elas em máxima performance. Quando na verdade eu posso fazer com que as aplicações emprestem recursos entre si. E isso vocês podem ver nesse link que eu estou deixando para vocês aí, exatamente esse caminho. Agora, uma aplicação muito interessante desse recurso, e aí sim a gente está falando de alto nível para a utilização de SQL como serviço, é quando a sua aplicação consegue fazer internamente essa divisão. Então, estou deixando um link que também fala um pouquinho sobre como que você faz adaptações para a sua aplicação, trabalhar dessa maneira. Mas como é que funciona? A sua aplicação consegue armazenar em múltiplas instâncias. Quando ela chega no nível de armazenar em múltiplas instâncias, você consegue fazer com que a sua aplicação fique baseada em um SQL elástico. E aí sim, você consegue, por exemplo, que uma área do sistema que está sendo consumido com mais frequência, que está fazendo um acesso naquele momento no banco de dados com mais intensidade, ela empreste recursos de outros lugares do banco de dados. Então a própria aplicação, conforme o consumo dela, ela vai equilibrar com o SQL, que também vai ser entregue proporcional ao que está sendo pedido. Isso faz com que a redução de custos seja bem drástica, ou seja, você está entregando um banco de dados que está menor do que a capacidade máxima, só que ele é pronto para se equilibrar e se entregar esse ambiente. E quando você consegue trabalhar com vários bancos de dados, então você consegue equilibrar isso muito bem. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir, eu convido para assistir o case do Azure para nossas Olimpíadas aqui de 2016. Muitos recursos utilizados para provisionar o site que dá os resultados das Olimpíadas, não só o resultado, mas também durante as provas eram provisionados os resultados em tempo real. Então, qual era o desafio? Durante a prova você tem
5, 6, 7 vezes mais, ou até muito mais, acessos do que durante um horário que não está sendo uma prova. Então vocês imaginam que durante todo o site, na execução da prova de 100 metros rasos, por exemplo, você tem um ponto exato daquele sistema, tem uma parte dele que vai aumentar rapidamente o consumo, o número de acessos, o número de funcionamento. E isso não diferencia muito do que a gente tem no dia a dia, porque quando você está trabalhando com o sistema, você tem momentos em que áreas utilizam mais, você tem momentos do mês em que o sistema é utilizado mais. Então, não faz sentido você ter um banco de dados SQL poderosíssimo, sendo que ele realmente só chega no ápice do consumo na época de fechamento. Durante todo o restante do mês ele não chega nem a metade desse consumo. Então, esse site consumiu muita coisa de SQL elástico. Então, o que está por trás desse SQL são máquinas virtuais, são serviços do Azure que são escalados automaticamente, sem boot, sem precisar parar o serviço para que seja escalado. Então, se você conseguir adaptar a sua aplicação para trabalhar de multi-tenant, aí você chegou no ápice do consumo de SQL como serviço, de banco de dados como serviço. E aí, como é que a gente consegue entregar, como é que a gente consegue fazer isso? O primeiro convite que eu quero fazer para vocês aí é para o Ingram Portas Abertas, que vai acontecer no dia 1º de dezembro. Vai ser focado em cloud. Então, para quem não teve a chance ainda de conhecer o Easy Azure, ele vai ser apresentado com um pouco mais de detalhes, inclusive demonstrados alguns materiais que são entregues nesse Easy Azure. E por que eu cito o Easy Azure? Porque lá você tem guias, vídeos, tutoriais, explicando como entregar isso para o cliente final, como configurar, como é que você entra no portal do Azure, configura um serviço, como é que você conecta nesse serviço. Então, isso tudo serve para que você consiga entregar para o seu cliente final uma solução de SQL como serviço, sem necessariamente ter que saber tudo isso previamente, ter que aprender todos os recursos. Você consegue, se o seu cliente já sabe utilizar o SQL, já utiliza o SQL, por exemplo, quer experimentar esse serviço em nuvem, utilize o CSP, por exemplo, para que você consiga entregar para ele um pós-pago, ou seja, primeiro ele utiliza, depois ele vai ser cobrado conforme o que de fato ele utilizou, mas principalmente para que você consiga entregar de forma rápida. Ou você assiste o tutorial, aprende como fazer e vende isso como serviço, ou se você não for trabalhar nesse momento como serviço, você tem a condição de entregar um kit completo para o seu cliente final, para que ele mesmo consiga assistir os tutoriais e ele mesmo consiga implementar a ferramenta que ele comprou de você. Quando você utiliza o Easy Azure, você recebe exatamente esses pacotes aí, um guia passo a passo, um vídeo mostrando como é que faz, um vídeo mostrando como é que funciona. E além disso, clientes que fazem aquisição através do CSP, como vocês já conhecem hoje, têm direito ao suporte técnico 24/7 em Ingram, para que vocês tenham um apoio nível 2 aí, tanto para resolução de problemas, quanto para impactos em configuração, algum problema que você tenha durante essa configuração. E isso resume o que a gente tem de SQL Server como serviço, entregue como serviço, tanto uma máquina virtual de SQL, quanto um serviço consumido de banco de dados, e aí você tem a capacidade de ativar, você tem a feature de SQL elástico, então você consegue entregar o SQL com preços mais baratos. Só fazendo uma simulação para vocês aqui, se a gente utilizar, por exemplo, o comparativo entre uma máquina virtual usando o SQL, a gente está falando de uma máquina simples, ela já vai começar em $141, por exemplo, mas um banco de dados elástico simples, ele começa em $15. Para vocês entenderem aí qual é o ganho de performance, qual é o ganho de custo, economia de custo. Porque é o seguinte, uma vez que você está consumindo SQL como serviço, você não está pagando mais por licença de Windows Server, por licença de SQL Server, você está consumindo realmente um serviço, já com backup, já com always on. Então vale a pena vocês conhecerem, experimentarem isso. Se vocês têm sistemas hoje que utilizam SQL, experimentem abrir essa informação, verifiquem com o fabricante, mas principalmente
entreguem isso para o cliente final de vocês. Mesmo o cliente que vai manter um SQL local, ele tem condições de usar o SQL em nuvem ou para manter um cluster, alta disponibilidade, uma Horizon, ou realmente para publicar, replicar as informações do SQL para fora e permitir que os usuários de fora consigam acessar isso. E aí vocês viram ali um demo de preço barato para isso. Obrigado pela participação de todos. Um excelente final de sexta-feira para vocês.